Olá, buenas tardes. Voy a presentarme. Mi presentación es acerca del protocolo BGP, donde voy a hablar básicamente acerca de buenas prácticas en enrutamiento de borde para nuevos sistemas autónomos, para todos ustedes que van a hacer un sistema autónomo o para quien ya es un sistema autónomo, por ejemplo. Bien. Primeiramente, esta é minha primeira apresentação em espanhol. Sou brasileiro, por isso vou falar muito despacito esta apresentação. Estou um pouco nervioso, pero tudo bem. Sou brasileiro, também tenho um pós-grado em gestão e segurança em redes computadoras. Sou gerente de redes em 2 provedores de acesso em Brasil, Radar, Internet e Internet Up. Também tenho estas certificações, MikroTik. Também sou trainer, também faço treinamentos em ProNetworks. E tenho um artigo científico onde falo mais acerca de las práticas, acerca do protocolo BGP, como fazer, por a importância de fazer. Tenho esse artigo científico, está em internet, pero é um artigo em português com o título Boas práticas em roteamento de borda para sistemas autônomos provedores de acesso à internet em processo de doorstack. Basicamente, este artigo habla acerca de buenas práticas tanto em IPv4 e IPv6, por exemplo. Bem, primeiramente, vou agradecer a Chile. Hoje há 15 dias que estou aqui. Todos os detalhes me encantaram. Pude conhecer Viña del Mar, Valpo e Santiago. A simpatia das pessoas e os lugares são muito hermosos. Felicitações a todos vocês. Bem, vou falar sobre Radar Internet. É um provedor de acesso de 37 cidades no estado de Goiás. É uma rede um pouco grande. Temos mais de 15 gigabits de throughput. Temos também mais de 200 dispositivos em nosso backbone, com routers MikroTik. Também somos um sistema autônomo. Também usamos protocolos como BGP e USPF. Também atendemos clientes desde domésticos hasta trânsito a outros sistemas autônomos. Este é outro provedor, onde também sou gerente. Atendemos 2 cidades, em estado de Goiás, na localização central do Brasil, 100%, uma rede 100% com routers MikroTik. Sistema autônomo também. Temos protocolos como BGP e USPF, e também atendemos clientes wireless e com fibra óptica. Este é ProNetworks, onde faço treinamentos em Brasil. Tenho treinamentos em redes, MikroTik oficial também. Bem, agora me gostaria de conhecê-los. Podem levantar suas mãos, caso sim, a resposta. Quem está em processo de convertir-se a um sistema autônomo? Bueno. E quem já possui um sistema autônomo? Bueno. Tenho meu novo sistema autônomo. E agora? O que vou fazer? Bueno, estes são nossos temas. Primeiramente, vou falar acerca de estatísticas, motivações. Depois, vou falar pouquinho de BGP e Dual Stack. Depois, a autenticação, muito importante, entre sessões BGP. Depois, filtrados. Filtrados são conselhos muito importantes quando se trabalha com BGP. Então, vocês vou falar acerca disto. Filtros de bogons também, importante. Buenas práticas para sistema operativo Router OS, com alguns exemplos.
Também vou falar acerca de algumas ferramentas de prueba para que vocês possam ver os resultados. Bem, esta apresentação para os novos sistemas autônomos, administradores principiantes em protocolo BGP, sistema autônomo simples, que não são trânsitos para outros OS. Então, esses conselhos são para sistemas autônomos que não fazem trânsitos a outros OS. Então, sistemas autônomos mais simples. Quem deseja melhorar sua configuração de borde? Quem deseja aproveitar melhor de seu router MikroTik em enrutamento de borde? Objetivos: incentivar e propagar a adoção de boas práticas em sistemas autônomos provedores de acesso, orientar novos sistemas autônomos em práticas imediatas ante o protocolo BGP, com IPv4 e IPv6 também, muito importante. Hoje em dia é muito importante falar acerca de IPv4 e IPv6. IPv6 está no futuro da internet, então muito importante. Incentivar aos administradores de rede em busca de exploração de documentos como BCPs e RFCs. Essas documentações são muito importantes porque são documentações exatas para que possam embasar suas pesquisas e não fazer como, eu creio que, não. Temos que trabalhar de uma forma exata, uma forma mais científica. Por isso, eu recomendo essas documentações. Bem, demonstrar alguns exemplos, como fazer em RouterOS e também melhorar a internet. Essa é uma recomendação que tenho para vocês. A BCP 194, onde habla basicamente sobre as práticas que devemos fazer com BGP. Puedes usar em MikroTik, em Juno, Cisco, ViOS. É acerca de protocolo BGP. A documentação é multivendor. Então, tenho este sítio para que vocês possam fazer suas búsquedas. Primeiramente, por que estou aqui? Tem este motivo, esta motivação, porque sistemas autônomos em todo o mundo estão crescendo todos os dias e sempre temos todos os dias novos sistemas autônomos em Afrinik, Apnik, Lacnik, que é relacionado acerca de Latinoamérica. Então, é muito importante falar acerca disto. Tenho a segunda estatística importante, na estatística de Lacnik. Lacnik é responsável por todas as asignações de sistemas autônomos em Latinoamérica. E em 1º de janeiro de 2019, tivemos mais de 9.000 sistemas autônomos em toda a Latinoamérica. É um crescimento muito grande. Agora, uma estatística bem importante, onde temos Chile em 4º lugar de toda a Latinoamérica. Então, Chile está ganhando uma grande força para poder estar dentre os 5 primeiros sistemas autônomos. Esta outra estatística também nos traz a posição. É a mesma que a anterior, pero é em tabla. Chile está em 4º lugar com sistemas autônomos. Brasil, primeiro, muitos sistemas autônomos, muitos provedores de acesso. E esta é uma estatística bem interessante, porque ela é muito interessante em questão de nos mostrar que em 2018 tivemos um recorde de asignação em Chile. Muitos sistemas autônomos em Latinoamérica, pero 2018 para Chile foi um ano histórico, muito importante em asignações
de sistemas autônomos. Esta é a principal motivação que hice a apresentação para mostrar a vocês como fazer full routing. O que é full routing? Full routing é toda a tabla de routamento da internet. Temos mais ou menos 780 mil rutas. Esta estatística é muito recente, de 18 de enero deste ano. Tenho também a estatística de full routing PVCs, onde temos toda a tabla de routamento da internet. Bem, para que vocês entendam melhor o que vou falar depois, les traigo exemplo de como o BGP basicamente tem seu funcionamento. Tenho, por exemplo, muitos sistemas autônomos nesta imagem, onde tenho o ISP1 e ISP2. Tenho 2 enlaces, por exemplo, e este é mi router. Mi router vai receber rutas de internet com meus provedores. E vejam que temos algoritmo conhecido como SPF. É atributo de BGP onde cada sistema autônomo que esta ruta passa ganha o número em sua propriedade de ruta. Por exemplo, quando temos 2 caminhos pela internet, a ruta ganha mais número em sua SPF. Depois passa por outro sistema autônomo, mais número. É importante falar que isto é solo sistema autônomos. Dentro deste sistema autônomo, por exemplo, podemos ter 1000 routers, pero só sistema autônomo é añadido a esta propriedade, desta ruta. Su router vai fazer alguns cálculos para saber qual é a melhor ruta, e a melhor ruta é com menor SPF. Menor SPF, menor ruta. Temos outros atributos, pero este é o mais básico de BGP. Também BGP opera em TCP 179. É muito importante para fazermos, por exemplo, regras de firewall. Vou falar pouquinho depois. É protocolo de roteamento para a conexão entre AS de internet. É o maior protocolo, mais escalável, mais robusto, que faz a internet funcionar. Temos 2 topologias mais comuns: single-homed, onde tenho solo upstream, ou operador de acesso. Também multi-homed, onde tenho 2 ou mais upstream, ou operadores. Este é uma imagem de exemplo. Single-homed, solo upstream, provedor de acesso, o ISP. Multi-homed, 2 ou mais. E dual stack. Bem, dual stack basicamente é a capacidade que mi router tem de ter 2 tablas de roteamento, sendo uma tabla IPv4 e outra tabla IPv6. Então, dual stack basicamente é capacidade. Primeiro conselho, vou falar acerca de autenticação de sessões BGP para garantir a autenticidade de pares TCP em uma sessão BGP. Dificulta ataques de tipo man in the middle, extremamente necessário em sessões multi-hopping, ou seja, sessões que vão a passar mais routers de internet, por exemplo. Este é packet que eu peguei, capturei em Wireshark, package capture em Wireshark, e para mostrá-los como é. Exemplo de como fazer esta autenticação em MikroTik. Na configuração de peer, podemos añadir a opção
TCP/MD5 key, onde coloquei esta contrasenha de exemplo. Pode ser outra. Consejo 2. Uso de rota por defecto. A BCP ou NB4, documentação que eu disse em começo desta apresentação, diz acerca de uso de rota por defecto, se for necessário, se é necessário. Tem a vantagem de ahorrar processamento da tabela full para ganância de performance, por exemplo. Se pode descartar tudo e criar uma rota predeterminada, estática, ou receber solo a rota por defeito, pero mi upstream lo necessita fazer envio. Então, tenho um exemplo onde como fazer este filtro, onde vou descartar todo que não é rota por defeito. Então, solo rota por defeito vai estar em mi router. Esta é uma animação que hice para que pueda entender mais fácil. Onde tenho mi provedor de acesso, mi AS, mi router BGP, dentro de mi sistema autônomo, e hice esse filtro. Uma dica importante, conselho importante é fazer filtro antes de las sessões. É muito importante. Então, eu hice esses filtros. Depois, faço a configuração de peer, BGP. Meu operador vai fazer envio de full routing mais rota por defeito. Meu router vai receber, pero o filtro vai trabalhar. A consequência é só aceitar a rota por defeito e temos solo rota. Neste cenário, com um upstream, porque se tenho uma saída, não há motivação de receber 700 mil rotas. Só um upstream, um solo. Rota por defeito pode resolver a situação. Conselho 3, uso de communities. É imprescindível para tomar de ações, sem a independência direta do operador de trânsito. Utilidade para manipular tráfego, de descarga de forma melhorada. De extrema importância em casos de ataques de negação de serviço, que realmente são internacionais. Francisco ha dito algumas dicas em sua apresentação, e também tem essas possibilidades com o uso de communities. E temos um exemplo onde uma tabela de communities de level 3, um provedor de acesso muito grande, e eles têm essas tablas de communities. Temos também outro exemplo de community em Black Hole. Black Hole são communities para descarte de rutas, muito utilizado também, importante para ataques de negação. Um exemplo de como fazer uso, muito importante, que a configuração também depende de seu operador de trânsito. Seu operador de trânsito deve ter estas configurações em seus routers. Então, por exemplo, tenho um server, pode ser, link de 5 gigabits por segundo, para meu sistema autônomo. Este é o router de meu operador de trânsito, onde vou receber um ataque de 10 gigabits por segundo, e a consequência é saturação mais lentidão para todo o meu sistema autônomo, toda a minha rede. Pero podemos añadir uma ruta, fazer publicação para meu upstream, e meu upstream vai receber esse ataque. Geralmente, upstreams têm enlaces de 40, 80 gigabits, e por isso podemos ter uma normalização de tráfego para dentro de nosso sistema autônomo, porque meu operador vai receber esse ataque
como é uma ruta de black hole, será todo o descarte. Este é um exemplo como fazer uso de community. Em uma imagem, podemos ver que, muito simples, com o exemplo anterior, nesta direção IP, faço um filtro de salida com accept, pero vou fazer um cambio de mirar ruta para ter esta community. Só um momento. Pronto. Outro exemplo também, onde podemos fazer uso de community. Por exemplo, tenho mi router em Chile e vou receber um ataque de negação de serviço internacional e vou fazer a publicação de meus prefijos, como exemplo anterior, para que meus prefijos solo tenho em meu país ou meu continente, por exemplo, Latinoamérica, pode ser uma possibilidade, pero meu operador de trânsito necessita ter em sua tabla esta opção. Só um exemplo do que community pode nos servir. Basicamente, esta é o conselho 4. Basicamente, a BCP 194 também em peerings com o operador, o upstreams, recomenda adoptar algumas políticas. Isto é muito importante em routamento da internet. Prefijos de entrada, descartar pertencentes ao MIAS. Não posso receber rutas de meu próprio AES, porque as minhas rutas não tem motivo de receber, motivação de receber esses prefijos de outros sistemas autônomos. Descartar também de uso privado, especial ou reservado, que não devem existir internet. Também são conhecidos como bogons. Prefijos de salida, não pode sair mais específico que /24 e /48 em IPv6. /24 em IPv4, /48 em IPv6. E você deve fazer a publicação dos prefijos. O que evita filtragem de prefixos, qualquer possibilidade de refletir, de receber prefijos de meu próprio AES, como em exemplo anterior, servir de trânsito a terceiro, de forma não desejada, route leaking, que é o vazamento de rotas para outros roteadores da internet, flood, descontrolado de tabla global de enrotamento. Estes são alguns exemplos, onde hice filtros de entrada com meus próprios prefijos, são prefijos de exemplo. Depois em IPv6, IPv4 e IPv6, é o mesmo, basta añadir esses filtros também. IPv4 também bogons, para não receber bogons, a ser descarte. E IPv4, IPv6, a ser anúncio, publicação de rutas pertencentes solo a mi sistema autônomo. Então, neste exemplo, temos dois prefijos para fazer envio, meu provedor. Depois, faço descarte. Ou seja, solo mis prefijos vão sair de mi router BGP, o resto é descartado. Conselho 5, este é muito interessante, obter uma lista dinâmica de prefijos para descarte através da ThinKury. É um serviço 100% gratuito, onde eu vou fazer uma sessão BGP com eles e vou receber rutas que não devem ter internet. Este é um tutorial de como fazer.
Basta, ustedes pueden acessar este sitio, depois completar o formulário e um clique submit. Depois receber um e-mail com a confirmação. Este é um exemplo de como fazer em RouterOS, depois de eles enviarem as informações para vocês através de e-mail. Estas são regras script para añadir filtros, depois regras para añadir os peerings, e neste sítio tem todos esses exemplos. Este é um exemplo de sessão ativa, onde podem ver que as rutas são de tipo black hole. Rutas do tipo black hole são rutas para ser descartadas. Mi router não vai fazer enrutamento para estes destinos. Por exemplo, tenho um paquete com este destino, onde é um IP de tipo APIPA, com este prefixo APIPA, e mi router não vai a fazer este enrutamento, irá a ser descarte. Conselho 6, muito importante, anunciar prefixos, como eu disse, solo de sua AS. Se vocês fazer anúncio de outros prefixos, por exemplo, prefixos do sistema autônomo de outra pessoa, pode dar um problema muito grande à internet, um tormento. Também, hijacking. Hijacking é um problema intencional. As publicações de rutas com princípios maliciosos, por exemplo, para hacer câmbio de tráfego para minha rede, e, por exemplo, fazer um site falso de um banco e fazer manipulações. Esse é um exemplo, um problema que a internet enfrentou recentemente, em 12 de fevereiro deste último ano, onde Google teve um problema muito grande de indisponibilidade, porque este sistema autônomo hizo um erro em seus filtros BGPs. Esta é a publicação em Twitter, onde eles fizeram a confirmação de erro, e isto teve um grande problema para o Google. Proteção de serviço, este próximo conselho, esta documentação, esta é uma parte da documentação de BCP 194, onde basicamente devemos proteger nosso serviço BGP que está em TCP 179. Primeiramente, vou fazer uma address list, añadido os IPs, as direções IPs de meus vecinos BGP. Depois, vou fazer as regras de firewall, onde vou recusar todas as exceções de o que não há de importante não vai ser descartado. Assim, puedo ter apenas solo sessões BGP com quem realmente é importante. Este é um exemplo, lo mesmo do anterior, pero em script. Vou fazer address list, com esses prefixos são prefixos de privado, pero é só um exemplo. Depois, vou añadir a regra de firewall. Bem, conselho 8. Esse conselho também é muito importante porque devemos desativar os recursos que não são necessários para mi router, como DHCP, DNS recursivo, hotspot, PPP web server, NTP server, FTP server e IRP, Internal Gateway Protocol, nas interfaces que fazem sessões intra-AS, por exemplo, o SPF. Não devo ter o SPF em minha conexão com a operadora BGP. Não há sentido a fazer isso. Não pode. Também, IPv6, Router Advertisement, em las interfaces com sessão,
de mi upstreams. ¿Por qué esto? Porque Router Advertisement hace una publicación por defecto, una ruta por defecto a mi vecino, a otro router, y esto puede dar la consecuencia de looping de roteamiento. Buenas prácticas para roteador de borde. Alguns serviços innecessários podem convertir-se a potenciais vulnerabilidades para serem exploradas para ataque de negação. Por exemplo, um SNMP mal configurado, configurações por defeito, pode servir como puente a ataques de negação de serviço, amplificação de tráfego. E exemplo também, onde vou habilitar ou utilizar apenas pacotes que vou de fato, né, usar em meu routador de borde. Se meu router de borde é para BGP, vou usar para BGP. Não vou usar para NAT, não vou usar para PPPoE, para QoS, para QoS. Não. BGP. Muito simples. Tem muito secreto em la simplicidade das coisas, das coisas em configuração. Então, devemos também fazer isso com packets de router OS, por exemplo, e também com serviços. Por exemplo, serviços que não vou fazer uso, como Telnet, FTP, também posso desabilitar. Telnet não há criptografia, não é seguro. Então, por exemplo, nesse exemplo, não vou fazer uso. Atenção a SNMP, como eu falei. MikroTik Neighbor Discovery Protocol, também não pode. Rumon, também não pode. Também não se olvidem de política de cópia de segurança. Sempre fazer uma cópia de seu router. Como analisar todos os resultados, muito importantes. Estes são alguns conselhos de ferramentas que vocês podem fazer uso. Então, primeira ferramenta, Looking Glass, muito importante para que tu veja como suas publicações estão na internet. Puedo fazer este uso. Essa ferramenta da Hurricane Electric, onde puedo ver quantos upstreams mi sistema autônomo tem, por exemplo, também. Radar by Creator, onde puedo também ver serviços que podem ser explorados para amplificação de ataque de negação, por exemplo, SNMP, configurações por defeito que não devem ser usados. Esta ferramenta também faz uma pontuação, é bem interessante. É uma ferramenta 100% gratuita. Vocês podem ter acesso a este sítio. Nmap, uma ferramenta muito poderosa para scan de redes, onde tu pode usar em Linux, Kali Linux também. Pode ver portas que estão abertas, por exemplo. E o que esperar? Mais estabilidade em seu router de borde. Mais tranquilidade, mais performance. Temos estas referências bibliográficas para que vocês possam fazer suas búsquedas em este assunto. Mi artículo científico também, onde está em este sítio. Vocês podem acessar, fazer download desse artículo científico. Está em português, pero podem ver isto e mais também outras informações. Duda, eu estou em stand de MikroTik Expert com Francisco e Alejandro. E graças a todos. Muitas graças. ¿Hay preguntas? No hay. Gracias. Gracias, João. Gracias. Sí. Y ahora almuerzo con, si tiene un voucher, arriba al fondo, en el restaurante. Hay dos lugares, pero es
en misma dirección. A uno al lado del bar y otro en restaurante. Y volveremos en 1 hora y media.